Sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre dinâmica, mais especificamente sobre os sistemas de força. Os sistemas de força, onde ocorrem várias forças atuando em um único corpo, gerando assim uma resultante. Já estudamos em aulas anteriores a força quando elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, podemos verificar que quando duas ou mais forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, nós somamos essa força, gerando uma força resultante. Vimos também em aulas anteriores que quando forças estão em sentidos opostos, nós subtraímos para tirar a resultante do sistema de força. Hoje, iremos estudar as forças que atuam em direções perpendiculares. Forças perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus entre elas. Quando duas forças puxam perpendicularmente entre elas, aparece uma força resultante. O corpo ele irá se movimentar para o lado da força resultante que aparece, que irá formar. Vejamos aqui na nossa tela a resultante de uma força quando elas são perpendiculares. A fórmula que iremos usar é a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Essa força resultante vai ser gerada a partir das forças perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. Vejamos um exemplo para facilitar. Nosso primeiro exemplo, nós temos duas forças perpendiculares, uma puxando para cima, a força 1 com 3 newtons, e a outra para o lado direito, com uma força intensidade de 4 newtons. Essas duas forças perpendiculares vão gerar uma força resultante entre elas, que vocês podem ver nessa linha pontilhada, onde a fórmula que utilizaremos será a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Quem é a força 1 nesse caso? É 3 newtons. Ele está aparecendo de azul. E a força 2 que está sendo exercida no bloco é de 4 newtons, que está aparecendo de verde. Resolvendo esse pequeno problema, nós temos que a nossa força resultante, nesse caso, é de 5 newtons. Então, o bloco ele vai se mover para o lado da força resultante com uma intensidade de 5 newtons. Vejamos agora o nosso segundo exemplo. Nós temos um bloco com 4 forças atuando sobre ele. Do lado direito, nós temos a força F2 e a força F3. A força F2 com uma intensidade de 25 newtons. Já a força F3, nós temos uma intensidade de 20 newtons. Para o lado esquerdo, nós temos uma força 4 de igual a 5 newtons. E para cima, nós temos F1 com uma força de intensidade de 10 newtons. Então, para resolvermos esse pequeno problema, nós temos que primeiro somar as forças que estão para o lado direito, já que tem duas forças e a partir daí nós temos que gerar uma força resultante entre elas. Vamos prestar atenção primeiro o que está feito de azul. Nós temos aí uma força resultante que vai ser a somatória da força 2 mais a força 3. Nós temos que a força resultante será igual a 25 mais 20. Essa conta nós vamos resolver e vamos verificar que a força resultante o bloco está sendo puxado para o lado direito será de 45 newtons. Então, agora, nós temos que achar uma força resultante entre o lado direito e o lado esquerdo. Vejamos aqui a nossa primeira observação. Nós temos que a nossa força resultante gerada entre a força 2 e a força 3, nós iremos chamar de F5, para facilitar o nosso entendimento na nossa equação.
Nós temos agora que a nossa força resultante é igual a F5, que está de verde, menos a força 4, porque agora elas estão se opondo. Então, forças de sentidos opostos, vamos subtrair. Então, a força resultante é igual a 45, que foi a força gerada entre a somatória das duas forças F2 e F3, menos a força que está oposta, que é o valor de 5. Nós temos agora que a nossa força resultante será igual a 40 newtons. Vamos prestar atenção aqui na nossa segunda observação, que a força resultante gerada entre o F5, a força 5 e a força 4 será também chamada de F6. Vamos continuar agora o nosso exemplo. Agora nós teremos uma força resultante que foi gerada do lado direito e do lado esquerdo, que nós chamamos agora de F6. Preste atenção que o sentido da força vai para o lado direito, porque a intensidade deles era maior. Então, a nossa força 6, que foi gerada, vai ser igual a 40 newtons. Agora, nós temos duas forças sendo aplicadas, F1 e F6. Prestem atenção que elas estão perpendicular. Se elas estão perpendicular, a fórmula que iremos usar é a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F6 ao quadrado. Então, nós temos que a nossa força resultante ao quadrado é igual a 10, que é o valor do F1 ao quadrado, mais o 40 newtons ao quadrado que nós encontramos. A força resultante, você resolvendo essa pequena equação, nós temos agora que a nossa força resultante do sistema é de 50 newtons.